Depois da crise dos últimos anos, o que esperar da economia para 2018? Quais as projeções? O cenário é favorável? Há expectativa de crescimento? O ponto de vista dessa semana fala sobre perspectivas econômicas. Para o consultor empresarial Valdecir Buozzi, planejamento é fundamental. Invista em pessoas, processos e sistema de gestão para que você tenha um bom 2018. Marcos Amâncio, gerente do Sebrae, deixa um recado para aqueles que desejam empreender. Bom, um estudo recente aponta que o quinto maior sonho do brasileiro é ser dono do próprio negócio. O primeiro é ser dono da casa própria, o segundo, do carro próprio, o terceiro, viajar pelo Brasil e o quarto, viajar pelo exterior. Então, se o seu sonho também é investir no próprio negócio, faça isso com responsabilidade. Para o economista Hipólito Martins, além de investimento, trabalho e tecnologia, um país cresce com boa vontade política. As reformas são necessárias, mas a principal delas é a reforma política. E esse ponto de vista falando sobre planejamento econômico, como se preparar para 2018. Eu começo perguntando para o professor Hipólito, que é economista, qual que é o cenário, o que a gente pode esperar? Há uma perspectiva de melhora da situação financeira do país ou não é bom ficar em alerta? Não, na verdade a economia já começou a melhorar. Sim. Né? A economia já começou a andar e devemos terminar este ano aí com um crescimento entre 0,5% a 1%. E 2018 possivelmente vai ser um ano melhor. Vai ser um ano melhor em função de que as taxas de juros vêm caindo de forma dramática. A gente deve começar o ano que vem com uma taxa aí de 6,5%, um pouquinho mais. A inflação despencou, evidentemente, e é lógico que o risco do país cai em função disso e os investimentos estão voltando. Agora, é lógico, para nós termos um crescimento sustentável, precisa consolidar as reformas que estão aí sendo votadas no Congresso. Certo. E do ponto de vista prático, professor, o que significa quando cai essa taxa de juros, quando essa está sendo constantemente, mês a mês, ela tem caído? O que significa isso? O que se reverte de prático no dia a dia das pessoas? Isso é muito importante, porque a taxa de juros é uma variável fundamental. É que caindo o juro, o crédito fica mais fácil, fica mais barato para as empresas. Evidentemente que o crédito mais barato, as empresas acabam pegando mais, tomando mais dinheiro emprestado e acabam investindo mais. Na outra ponta, os consumidores também passam o quê? A tomar crédito mais barato. Não só no cheque especial, no cartão de crédito, mas também crediário e outros. Ou seja, as pessoas voltam a consumir. Evidentemente que a questão não é só essa, a taxa de juros. E também é lógico que quando o governo anuncia, olha, a taxa de juros caiu 0,25%, isso não reflete de imediato no mercado. Demora, em média, 6 meses para o mercado começar a reagir em função disso. Mas já gera uma expectativa positiva. Gera uma expectativa positiva e ocorre investimento não só interno, como o investimento externo também vem com tudo para o país, vem trazer dinheiro e aí a economia começa a girar, começa a produzir, começa a gerar emprego, gerando emprego, gera impostos, impostos geram infraestrutura e cria-se um ciclo virtuoso na economia. Perfeito. Valdecir, a gente falou aqui um pouquinho de vista nacional e pensando em Rio Preto, como é que Rio Preto se comportou em 2017? Quais são as perspectivas para 2018? É um pouco nessa linha do que o professor adiantou? Rio Preto está um pouco melhor do que o país. A cidade ela tem um perfil forte na área de empreendedorismo e nós temos uma economia bastante diversificada. Nós temos algumas cidades da região e de outras regiões do país onde você concentra uma atividade econômica. Isso é bom em alguns momentos, mas quando a economia vai mal para aquele setor, ela sente mais. Então, nós temos aqui muito forte o serviço e o comércio, e principalmente na área de serviços, na área de saúde, que traz gente não só da micro-região, mas de outros estados, de outros estados, até de outros lugares bem distantes aqui do Brasil e até fora do Brasil. É verdade. E essas pessoas, ao usar esse serviço, além de consumir nesse tipo de serviço, ela consome outros. Elas vêm, ela tem que se alimentar, acabam passando pela cidade e acabam comprando. Rio Preto é beneficiada por isso. A gente isso que nos sustenta um pouquinho ali. A diversificação da cidade é um fator muito importante.
Perfeito. Ô Marcos, você que tem um papel muito ativo no Sebrae, que é referência no Brasil inteiro em termos de apoio ao empreendedor, como é que está ali no balcão? O que você ouviu muito de 2017 e o que o pessoal está esperando para 2018? Você disse bem, o balcão de atendimento do Sebrae ele acaba se caracterizando como um bom termômetro, né, nesse momento, né, da economia. E o que a gente tem percebido é que aumentou significativamente a busca das pessoas por empreender. Então, elas estão buscando alternativas nesse momento em que o mercado não estava reagindo, né, em relação à geração de empregos. Então, uma das alternativas encontradas por essas pessoas eram a abertura da própria empresa. Então, esse número de pessoas interessadas aumentou significativamente em 2017. E isso é bom, pelo menos elas estão buscando, né, informações para fazer isso da maneira adequada, da maneira correta. Então, esse é um termômetro que nós temos no ano de 2017. Como é que essa pessoa chega lá para você no teu atendimento? Ela chega totalmente despreparada, ela já tem uma coisa na cabeça? O que você mais escuta? Nós encontramos os dois tipos de pessoas. Aquela que já tem uma ideia fixa, tem uma ideia de negócio identificada, ela quer só planejar corretamente aquele negócio, aquela empresa. E também aquela que não sabe, quer uma ajuda mesmo, que é uma busca, caminho. Que é uma dica do que abrir no município, né? E aí nós conseguimos orientar a pessoa a chegar nessa resposta. Nós não podemos responder para ela, você abre isso ou você abre aquilo. Entendi, né? Perfeito. Mas por meio de algumas metodologias você consegue direcioná-la a chegar nessa própria resposta. Marcos, dá para a gente contar um percentual desse crescimento, número de empreendedores? Vocês chegam a mensurar isso lá no Sebrae? Nós não temos uma medida, né, concreta em relação a isso com anos anteriores. Assim, o que a gente tem realmente é esse termômetro em relação a anos anteriores. Subiu demais, nosso atendimento lá no balcão do Sebrae está muito grande, todos os dias. Que né? legal. A partir do momento que abre o escritório até a hora que fecha. Sim. Né? Então, isso é algo extremamente significativo que reflete esse momento que estamos vivendo. Sintomático. Né? Professor, em 2017, a gente passou por um período de sucessivas altas de preços, né? Combustível subiu muito, gás de cozinha, bastante coisa subindo e a gente fica um pouco se pensando, por que às vezes, o senhor disse que às vezes as coisas positivas demoram 6, 7 meses para se a gente sentir o reflexo, né? No dia a dia. E esses aumentos, por que chega tão rápido no nosso bolso, no dia a dia das pessoas? Olha só, este ano, o que mais pegou com relação a aumentos, foi a questão de energia. Energia, né? De uma forma geral. Né? Energia elétrica também, exatamente, né? De uma forma geral. E o grande problema é que a energia é um preço matriz. Ou seja, quando você sobe a energia, seja qual for o tipo de energia, ela pega toda a cadeia produtiva. Né? E ela vai desembocar lá na frente, encarecendo os custos das empresas. E no caso do combustível, nós não podemos esquecer, é lógico que tem um cartel. Esse cartel existe, está aí, porque não é possível você ter postos de gasolina com estrutura de custo diferente, vendendo ao mesmo preço. Está tão alinhado, né? Está tão alinhado. Existe o cartel. Isso é fato, não tem como negar. Né? Agora, é lógico também que quem forma o preço é a Petrobras, porque a prospecção do petróleo é um monopólio. Tá. Então, evidentemente, também sai de lá. E isso afeta bastante. Por quê? Porque isso faz parte da vida das pessoas. Isso pega de forma demasiada na vida de cada pessoa, das pessoas e também das indústrias. Agora, por que a inflação foi menor, caiu, deve terminar este ano entre 2,5% e 3%? Porque os alimentos, nós tivemos uma super safra recentemente, e os alimentos, que têm um peso importante no cálculo da inflação, puxaram de forma significativa o preço para baixo. Mas a energia, com essa questão do abastecimento, né, ou seja, com essa falta de chuva, essa questão toda, certamente vai ser um fator que vai acabar contribuindo de uma forma ou de outra para que as coisas vai caminhar bem, melhor, digo bem, mas que não caminhe tão melhor, né? do que deveria. Né? Então, o combustível ele pega porque é um preço matriz. Um país que transporta quase 70% via rodovia, com o potencial que nós temos para ser via hidrovias e ferrovias, nós estamos transportando via caminhão. Evidentemente que isso faz com que os preços tudo fique mais caro, né? Tudo mais caro, né? Não cai. Valdecir, e por que a gente identifica, por exemplo, às vezes a gente tem um produto ou serviço que mantém o preço por muitos meses, anos até,
E aí chega um momento que às vezes aquele preço teve uma alta e de repente vem outra e de repente vem outra. Isso é porque a gente segurou muito lá atrás e não dá mais para segurar, para o empresário às vezes segurar aquele custo. Como é que você vê essa questão? Ó, o preço tem dois fatores, né? Você tem o custo da sua empresa, né? E você pode enxugar ou não diante do cenário. O momento de crise, no primeiro momento você achava que era um tempo menor. Se aguentar, então, né? vamos segurar, vamos ver para não ter que diminuir pessoas, não mexer na estrutura. E o outro é o mercado. Às vezes você vê que não dá mais para você, você tem que repassar. Aquele empresário ele tem que repassar porque o custo aumentou. Porém, os seus concorrentes não aumentaram. Aí ele fica, se eu aumento, não está dando margem, mas se eu aumento, eu vou perder espaço no mercado. Perfeito. Então ele vai segurando. E de repente um solta e fala, gente, não dá mais, né? Eu já estou no prejuízo, não tenho mais lucro nenhum, e ele aumenta. E aí de repente os outros vão buscando e sai esse processo em cadeia. Entendi. Que você disse aí. Então, cada empresa tem seu custo, tem sua estrutura. Às vezes você tem um concorrente que está numa avenida muito mais localizada, que tem um valor de imóvel muito mais caro. Outro está num local que o imóvel é dele, não tem. Então, são diferentes. Tudo isso pesa. Às vezes um segura mais que o outro. E aí, aquele que precisava aumentar, ele não aumenta justamente porque os concorrentes estão com preços menores. É a questão para manter a competitividade ali. Para ficar competitivo. Ô Marcos, e o fator psicológico? Quando a gente fica repetindo, usando muito a palavra crise, né? Fica usando muito isso, que a coisa está difícil, que a situação está difícil, isso influencia nos negócios, muda o espírito da coisa, do jogo ou não? Isso com certeza tem uma influência assim, no dia a dia do empresário, né, já constituído, e também daquela pessoa que pretende montar uma empresa e fica esperando a crise passar. Né? Enfim, então, nós vivemos num país que passou por várias crises. E nem por isso as empresas deixaram de nascer, né? Sim. E aquelas que já estavam consolidadas permaneceram no mercado, outras não. Mas aí existem fatores que precisam ponderar um pouquinho essa situação. Então, dentro da empresa, é fundamental que o empresário faça a lição de casa dele constantemente, sempre, né? Tá. E a lição de casa é cuidar e muito bem da gestão da empresa. É um ponto que a gente percebe nesse público que nós atendemos, que é o empresário da micro e pequena empresa, que isso ainda, infelizmente, deixa muito a desejar. Né? Exatamente. O empresário que tem uma gestão profissionalizada, independente do tamanho da empresa dele, ele vai também sentir os efeitos da crise. Só que ele consegue passar por ela mais tranquilo ele do tem que alicerce, os demais. né? Exato. E quando ele sai mais fortalecido. Né? Agora, é fundamental essa lição de casa. Pode acontecer, algumas vezes, você já deve ter tido contato, às vezes do empresário, o período está de crise, mas ele está indo bem. Como é que ele faz nessa hora? E aí? Ele continua investindo? Ele segura a onda? Se dentro da empresa, se da porta para dentro... Está saudável? Está saudável, como é que ele faz? Positivo, está positivo, e aí? Isso O também... vizinho está falando que está com problema, o filho também, e aí? Como é que ele faz? Então, se ele tem realmente consciência de que a empresa dele está estruturada, está consolidada, ele tem uma boa estratégia de atuação, ele tem um bom planejamento, né, pensando aí alguns anos pela frente... Independente do mercado estar ou não em crise, o país vai estar em crise, o mercado que ele atua está respondendo positivamente, então ele pode sim continuar investindo, claro, com muita consciência e com muito critério. Aqui em Rio Preto a gente percebeu muito isso, nós tivemos algumas empresas que continuam crescendo. Eles abrindo filiais, abrindo franquias, isso vem ao encontro do que o Marcos falou. Eu tenho um cliente em especial que o segmento dele retraiu 6%, 6,58% para ser exato, e ele cresceu quase 50%, um atacado. Por quê? Um principal concorrente dele aqui da região quebrou. Então, o que acontece? O segmento dele retraiu, porém, ele encontrou um espaço para entrar, uma oportunidade do concorrente. E ele soube aproveitar, ele conseguiu pegar quase 80% do mercado do concorrente. Então, ele cresceu muito, né? Então, tem que ficar atento a essas oportunidades, tá? Às vezes a crise acontece, como você falou, mas para algum segmento ou para algum negócio específico, não. Falando um pouco desse, você citou no caso, Valdecir, dá para a gente falar então em nível de confiança empresarial? Ou a gente tem que justamente respeitar essas diferenças de segmentos, de setores? Ou a gente pode pensar num número que manifeste esse... Qualquer investidor, ele quer confiança.
Então, por que às vezes a gente tem crise econômica? E essa crise econômica, ela surgiu também por um efeito da crise política. O ambiente político, de uma certa forma, atrapalha o ambiente econômico. E onde gera falta de confiança, o pessoal retrai. Eu tenho que investir, mas olha, o mercado está um pouco confuso, eu não sei como vai ficar. Segura um pouco esse investimento. E principalmente para o mercado externo, onde você não sabe quem vai ficar, em termos de política, quem vai continuar comandando o nosso país, independente de que tipo de bandeira gera um pouco de desconfiança. Gerou desconfiança, o investidor para. Ele espera, né? Ele só vai, é muito mais, para ele investir num ambiente de insegurança, ele tem que ter muita certeza que o negócio, a oportunidade é grande, o retorno é muito grande. Muita fé naquele negócio. Muita fé. Então, mais que fé, estudo, né? Sim, agora o que o Marcos falou um negócio aqui um pouquinho antes sobre o número de pessoas que vão, né? O que a gente percebe é que algumas pessoas vão por necessidade, né? E a gente percebe que às vezes algumas pessoas conseguem sucesso buscando por necessidade. Perdi emprego, eu não consigo me recolocar no mercado. Procuro, não acho, vou montar o meu negócio, senão não consigo manter minha família. Tá? Mas se eu não dominar aquele novo negócio, se eu não conhecer, se eu não me aprofundar, dificilmente eu terei dificuldade para ter sucesso. Agora, se eu conheço ou vejo uma oportunidade no mercado, está faltando isso nesse mercado, a possibilidade, acho que o Marcos depois poderia até falar melhor sobre isso, mas a possibilidade é muito maior de sucesso. Fica mais otimizado, então. E até dando um número para isso que o Boazzi está falando, de acordo com o último estudo mundial de empreendedorismo, no Brasil ainda 47% das pessoas empreendem por necessidade. É um número ainda muito alto. Né? Entendi. 43% empreendem por necessidade. Diante da dificuldade imposta, procura uma alternativa. Perfeito. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos sim, e a gente volta já falando sobre economia e finanças. É isso mesmo, não sai daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. E de volta com o ponto de vista, falando sobre as perspectivas econômicas, como se planejar, como organizar seu negócio. Ô Valdeci, Rio Preto vai muito bem, obrigado, em todos os rankings que saem aí, de qualidade de vida, de economia. Somos a 20ª posição no ranking das cidades, as melhores cidades para se fazer negócios. Quais os elementos que fazem de Rio Preto esse lugar bacana de se fazer negócios e a potencialidade para 2018 que a gente pode identificar? Perfeito. Com relação ao local, né, a economia diversificada é um fator muito importante. Né? A questão geográfica da cidade também, né? Por aqui passa... Uma importante rota, né? Uma importante rota. Então, Rio Preto está no meio dessa rota, então é caminho e as pessoas vêm. E ela é uma grande cidade da nossa região, né? Uma referência na área de serviços, no comércio, é a cidade que tem o melhor comércio. E na área de serviços nós temos, como destacar, a saúde, a informática, nossa, a TI está muito boa. Está muito boa. Muitas empresas já, não só atuando no cenário nacional, mas como também internacional. Que legal. E com ótimas perspectivas. Isso também... As faculdades acho que ajudam muito nisso, né? O ambiente, a FATEC, a Unesp, mão de obra especializada, a FAMERP, né? Sim. Nós temos algumas escolas aí que são referências no cenário nacional. Isso é muito importante. Isso forma mão de obra qualificada, que é um dos fatores predominantes numa empresa, né? A gente está falando de por necessidade ou por oportunidade. Eu tenho um tripé que a gente sempre fala, né? Pessoas. Nada acontece sem pessoas, mas eu preciso de pessoas qualificadas. Algumas pessoas perderam o emprego em função da crise, mas nós temos alguns cargos que você não consegue encontrar pessoas. E parece que essa questão da TI é uma delas, né? A TI tem muitas empresas com vagas em aberto, ela procura pessoas com uma certa qualificação e tem dificuldade em encontrar, né?
A outra é ferramenta ou sistemas, a ferramenta para você achar, dominar a ferramenta que você precisa para te ajudar no processo de gestão. Né? E o terceiro que são os processos. Né? Como eu me organizo, que tipo de processo, não monta de qualquer jeito, fazer de uma forma profissional, ser mais eficiente, errar menos, isso gera menos custo, tá? E de forma, faz com que você seja muito mais competitivo. Só para complementar o que o Bosa colocou, em Rio Preto é uma vantagem. A renda per capita nossa, um pouco mais de 30 mil, é maior do que a própria média, da média nacional. Perfeito. Então a renda per capita acaba também ajudando bastante. E depois passa para o Rio Preto. Rio Preto tem 450 mil habitantes. E tem uma população flutuante diária de mais de 50 mil pessoas, né, que passam e acabam de uma forma consumindo de outra, aqui. Exatamente. E uma logística formidável. Né? A logística de Rio Preto ajuda muito. Polo regional, rodovia, ferrovia, que ajuda bastante. Então, juntamente com o que foi colocado, acaba estimulando novos negócios. Perfeito. Né? E a qualidade de vida é fundamental, porque ninguém vem abrir um negócio ou ninguém vem morar num lugar onde não vai se sentir legal, bem. Né, professor? Né? Então, quando o cara vê lá, que olha, Rio Preto é a segunda melhor cidade do Brasil, né? Num país que tem 5.570 municípios. É o segundo melhor município, evidentemente, que pelo menos curioso ele fica para conhecer. O que tem nessa cidade que está tão bem ranqueada, exatamente, né? E acaba vendo como é Eldorado e acaba... É lógico que vem problemas junto, mas também vem o desenvolvimento, sem dúvida. É verdade. Professor, e falando um pouquinho de emprego formal, os dados do CAGED aí no período de janeiro a outubro mostram que a gente tem um saldo positivo. Mas nesse mesmo período a gente tem a construção civil aí amargando uma perda de 404 postos e a agropecuária 72. Esses setores vão encontrar um cenário melhor em 2018? Sem dúvida, já estão encontrando em 2017. Nós já temos aí um saldo positivo em 2017 e é lógico que esse saldo positivo veio em função da expectativa positiva que surgiu na economia. Né? E melhorou. A partir do momento que cai o juro e cai a inflação, melhora a renda. Se melhora a renda, melhora o consumo. E como nós somos uma cidade de prestação de serviço, evidentemente que melhora o nível de emprego. Mas a construção civil, por que ela despencou? Por causa dessa incerteza. Porque a construção civil exige o quê? Investimento, altas formas de investimento. Você comprar, por exemplo, um imóvel, uma coisa, é bastante dinheiro. E depois, o que acontece? Você vai financiar em 20 a 30 anos, com essas incertezas todas, o cara fica... Dá uma segurada, né? A falta de dinheiro do governo. Exatamente, federal, o governo também recuou, mudou as né? regras do financiamento recentemente, né? Exatamente, né? Os juros muito altos, não ajuda, agora que está caindo, e o próprio governo, né? O quê? Com pouco crédito no mercado e desestimulando, inclusive, as habitações populares. Então, esse conjunto de fatores fez com que desse uma despencadinha. Mas a expectativa para o ano que vem não é nem um paraíso, mas é de melhora. É de melhora porque, conforme nós colocamos, vai melhorar o crédito, essas coisas todas ajudam. Agora, a agricultura, que já não é o nosso forte, né? Porque a agricultura representa muito pouco dentro do PIB de Rio Preto. Né? Evidentemente que nós já não teremos este ano uma safra tão grande como tivemos no ano passado. Isso vale dizer que com uma safra menor e com consumo constante e até crescendo, a inflação deve voltar um pouquinho maior no ano que vem em função dessa questão. E o comércio? O que ele pode esperar, o comerciante, para 2018? Olha, o comércio ele é forte na nossa região. O problema é que muita gente perdeu renda, né, com desemprego. Sim. E muitas pessoas também aguardam aqueles produtos que você pode, né, linha branca, aquela que precisa trocar numa geladeira, mas dá para segurar mais um pouquinho e tal. Fogão, vão jogando para frente. Né? Eu acho que melhorando o ambiente, gerando novos empregos, e a gente já começou a perceber isso nos últimos meses. Eu acho que a tendência será, lógico que nós tínhamos um cenário antes da crise. Leva-se um tempo para chegar naquilo, mas a gente já está voltando. Isso é um bom sinal. Isso cria um otimismo, que é um fator predominante também para a economia e como um todo. Eu acho que o comércio de Rio Preto ele é forte, ele está com uma expectativa boa. Eu acho que 2018 vai ser melhor ainda que 2017. Bacana. Essa retomada é legal aí. Vai ser uma retomada legal. Ô Marcos, falando um pouco agora sobre micro e pequena empresa, uma área que o Sebrae
especialista, qual que é a tendência para 2018 que você sente, nichos de negócios que podem ser explorados aqui na cidade? Como disse o Buozzi, né, no bloco anterior, a economia de Rio Preto está bem pulverizada, né? Então aqui é forte o comércio, é forte o serviço, a indústria também tem uma boa representatividade, até mesmo o agronegócio. E a gente percebe nos atendimentos que nós realizamos lá uma procura muito grande na área de serviços, né? Então as pessoas estão buscando abrir o seu negócio em serviços. Um segmento específico que tem uma procura muito grande ainda, apesar de já ter uma densidade empresarial alta na cidade, é o de alimentação fora do lar, né, o AFL, que nós abreviamos, é alimentação fora do lar. Entre outros, o setor da beleza também está crescendo demais no nosso município. Bacana. Enfim, a gente percebe que no serviço essas são as principais buscas, né, por parte de quem pretende empreender neste ano. E continua, com certeza, ainda forte para o ano que vem, para 2018. Ô Marcos, e esses novos empreendedores, eles viram, em sua maioria, um microempreendedor individual ou não necessariamente? Como é que vocês sentem isso lá no Sebrae? Olha, isso é muito claro para a gente lá. Até para trazendo um número, uma informação recente que nós recebemos, neste ano nós tivemos, até hoje, aproximadamente 1.700.000 novas empresas no país. Perfeito. Dessas, 1,5 milhão na modalidade MEI, microempreendedor individual. Então nós estamos falando em praticamente 80%, né, das novas empresas estão sendo abertas com a modalidade MEI. Né? E, na verdade, isso é um passo até correto, porque o MEI se constituiu como uma porta de entrada para o mundo dos negócios. Muitas dessas empresas, muito rapidamente, deixarão esse patamar de MEI e passarão a ser uma microempresa, porque o faturamento vai estourar rapidamente. E qual que é o faturamento para ser o MEI? Quem pode ser? Quais são as características desse microempreendedor? Para ser um microempreendedor individual hoje, né, ainda esse ano, aquela pessoa que fatura ou vai faturar no máximo R$60 mil por ano. Tá. E vai empregar no máximo uma pessoa. Né, então, e que tenha a sua atividade enquadrada dentro daquelas que estão previstas para microempreendedor individual, que são mais de 400 atividades. Então, uma lista bastante praticamente extensa, né? Todas elas se enquadram, né? Ô Marcos, e de alguma forma esse desdobramento de eu me tornar um MEI tem relação com o emprego que eu tinha antes ou não necessariamente? A gente tem percebido muito que as pessoas, até voltando um pouco naquilo que nós comentamos no bloco anterior, né, que as pessoas não estavam conseguindo uma recolocação no mercado, né, de trabalho como funcionário. E uma das alternativas encontradas foi abrir o próprio negócio como MEI. Então eu sei fazer alguma coisa, eu sei cozinhar muito bem, eu me identifico muito com a área de beleza, então eu vou buscar uma capacitação rápida e vou investir naquele negócio, né, para gerar a minha própria renda. Isso tem aumentado significativamente o número de MEIs. E se vocês me permitem trazer aqui o número de Rio Preto, né, esse ano, em São José do Rio Preto, nós tivemos já mais de 3.000 empresas abertas como microempreendedor individual. Que bacana. Né? Nós fechamos o ano passado arredondando os números, 18.000 microempreendedores individuais registrados no portal do empreendedor, né, que é onde a pessoa faz a abertura de forma bem simplificada. Claro que tem que seguir todo o procedimento municipal. E agora nós estamos com 21.000 microempreendedores individuais registrados em São José do Rio Preto no portal do empreendedor. Então, um número significativo. Professor Hipólito, do ponto de vista econômico, essa galera da MEI ajuda muito a cidade a ter essa pujança? Ajuda muito, ajuda porque a micro e pequena empresa, ela é mais ágil, né? É mais ágil para tomar as decisões, né? E ela vai de encontro mais rapidamente às necessidades do consumidor. Sim. Ajuda bastante. Né? E agora o que eu acho, não no caso do micro, mas no caso do pequeno, aquele que é um funcionário ou só dois, mas o microempresário, eu acho que precisava agregar um pouco mais de tecnologia naquilo que faz. Né? Eu acho que poderia, né, como é na Itália, como é no Japão, em outros países, tem as microempresas com um pouco mais de tecnologia. Né? E também acho que existe algum segmento em Rio Preto que, no meu ponto de vista, poderia ser melhor explorado. Por exemplo, Rio Preto é uma cidade que, apesar de toda a pujança, é uma cidade fraca em entretenimento. Né? É uma cidade fraca em evento de negócios. Né? Pelo fato de Rio Preto ser uma cidade que tem a maior longevidade do estado de São Paulo, nós temos muito pouca coisa voltada para o pessoal da terceira idade. Né? Então, quer dizer, são setores que poderiam ser explorados, né? E com índice de confiança e de retorno razoável.
né? Mas o microempreendedor ele é fundamental nesse processo. Aliás, o Brasil é um país de economia basicamente de micro e pequenos empresários. 98%, professor, das empresas existentes no país se enquadram como micro e pequenas. Ô, Valdecir, isso que o professor Hipólito falou, que o Marcos também falou, a respeito dos nichos. Às vezes a pessoa fica muito focada no que está dando certo. Nem tem experiência, a gente vê o food truck, hoje em dia agora tem muita coisa de açaí. Como é que a gente foge desse tipo de tentação, desse canto da sereia, de querer ir só no que está dando certo? Essa é uma boa pergunta, até porque você, Matheus, nem sempre onde todo mundo está indo, isso, né, não dá para todo mundo. E normalmente onde você tem mais concorrência, você tem uma margem menor. Então, buscar nichos que ainda não foram explorados, trazer inovações, fazer isso que o professor Hipólito falou, né? O único inconveniente disso, né, o professor Hipólito colocou algumas áreas que não tem sido exploradas aqui no Preto. É que alguns, às vezes, dependem de um pouco mais de investimento, outros não. Talvez o Marcos poderia até falar melhor, a área de serviço é uma das áreas que mais cresce no mundo, mas em Rio Preto isso também é muito real, é porque você tem menos serviço. Às vezes ele começa com menos investimento. Ele começa com a mão de obra dele. Né? Perfeito. Tá? E uma estrutura mínima é mais fácil para iniciar. Tá? Alguns outros, uma indústria. Uma indústria você já precisa de equipamento, precisa de um imóvel espaço maior. Físico, né? Espaço físico, de pessoas com uma certa capacidade para operar. Né? Então é um pouco mais difícil. Mas a gente tem que ver duas coisas, né, ao pensar em montar um negócio. A viabilidade daquilo, a viabilidade do negócio, da ideia. Às vezes você tem uma ideia que é fantástica, uma ideia que é viável do ponto de vista de negócio, mas não é viável do ponto de vista financeiro. Tá. Então, o último indicador é a viabilidade financeira. Às vezes eu tenho uma ideia, a ideia em si é viável. Do ponto de vista financeiro pode não vir a ser. Né? E nós tivemos uma série de negócios aqui que foram modismo lá fora e às vezes o pessoal traz aqui e não dá certo. Aí 10 anos ele volta e volta forte. Então eu preciso entender, eu preciso ver como que o consumidor recebe isso. Né? Eu preciso entender um pouquinho do meu público, porque às vezes está muito à frente. E o pessoal não, né? Você vem com umas ideias... Naquele momento não vai absorver. Não vai ser absorvido. Né? Eu lembro de uma palestra na CIP, que no aniversário de uns 3, 4 anos atrás, que era a Adriana, a nossa presidente lá na CIP, e ela convidou a família do Grupo Verde para falar. Falaram 4 gerações. Sim. Eu lembro de uma situação que o Deco Verde falou, que é o Valdemar Verde, filho, que ele falou, a gente viu locação de caminhão na década de 90. Tá? E montamos e o mercado não aceitou. Agora está aceitando, né? Mas ele falou 20 e poucos anos depois. Mas nem todo mundo tem capital para esperar tanto tempo assim. 20 anos, exatamente. Matheus, é hora de mais intervalinho. É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e a gente volta já na sequência aqui com o Ponto de Vista. O terceiro bloco não vai perder. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre planejamento econômico, financeiro. Eu pergunto para o professor Hipólito, que é economista também. Professor, 2018 é um ano de eleição, um ano que a política vai estar muito forte no nosso país. Isso influencia na economia, no dinheiro das pessoas ou não? Influencia bastante. Influencia bastante porque economia e política caminham juntos, são irmãs. Né? Não tem como ver as coisas de forma separada. Mas, felizmente, nos últimos meses, a gente está percebendo aí um descolamento, está descolando, né? Ou seja, se percebeu que o governo Temer, apesar de toda essa questão de corrupção que nós sabemos, né? Na área econômica está sendo feito mais ou menos aquilo... A lição de casa. Exatamente, está sendo feito aquilo que o mercado precisa, né? Que não dá para entrar agora, que foge um pouquinho do processo, mas está sendo feito. Agora, de qualquer forma, vamos ver como é que vai se definir o quadro político ano que vem. Agora, certamente os investimentos, principalmente os grandes investimentos, não ocorrem enquanto não definir.
Enquanto não definir qual partido... Quem vai ser? Os jogadores da coisa, né? Exatamente. Enquanto não tiver a tendência de para onde a coisa vai caminhar, as coisas não acontecem. Para você ter uma ideia, o juro futuro representa o que? A taxa de juro futuro representa as incertezas da economia, né? Como há toda essa incerteza, se vai aprovar a reforma da Previdência, se não vai, quem vai ser o novo candidato, essas taxas já deram uma subida, já tem uma curva já maior, né? Representando o quê? Uma expectativa negativa. Então, não tem como separar. Vamos aguardar, o quadro não é dos mais promissores, né? Eu digo com relação a candidatos, né? Não é dos mais promissores, mas vamos ver como... É o que temos. É o que nós temos aí, né? E não tem jeito. Valdecir, a gente tem, o professor falou aqui um pouquinho do cenário nacional político, a gente tem reforma tributária, reforma trabalhista e reforma previdenciária sendo discutidas. De que forma isso também influencia na economia? O pessoal está esperando que pode virar disso para também definir talvez investimentos? Com certeza, a carga tributária ela tem um alto impacto no preço, né? Nós temos aí algo próximo de 40%, né? Mais ou menos 36% do preço é imposto. É lógico que isso afeta o consumo, afeta o dia a dia das empresas. A reforma trabalhista é nova, tem algumas coisas que vão ser regulamentadas, o pessoal está esperando para entender o que vai acontecer. Bastante empresários, a própria Associação Comercial trouxe desembargadores, juízes, para fazer discussões e para que os empresários entendam um pouco mais sobre isso, né? O pessoal ainda não assimilou. Eu acho que vai demorar alguns meses ainda mas essas mudanças tinham que acontecer. O Brasil, nós tínhamos uma legislação trabalhista, né, de décadas, né? A gente precisava atualizar isso e eu acho que isso vai gerar mais empregos agora para 2018. Na questão tributária, como é que você vê, por exemplo, a gente às vezes tem um microempresário, está ali na condição de MEI, arcando com certa carga tributária. Às vezes pode rolar o medo dele crescer, porque essa carga aumenta. Como é que isso acaba funcionando aqui para a gente? Então, ele tem um limite pequeno de faturamento, como o Marcos falou, agora em 2017, R$6.000. Excedendo a isso, ele deixa de ser MEI. Então, o que às vezes ele faz? O que a gente chama de crescimento horizontal. Ele tem por exemplo, um eletricista, um encanador, que é um prestador de serviço, ele monta o MEI. Quando ele está chegando próximo desse limite, às vezes ele monta isso em nome de uma esposa, em nome de um filho, tá? Para continuar, ele fica um pouco inseguro com essa mudança. Perfeito. De ir para um outro patamar. De ir para outro patamar e com uma outra carga tributária maior e, o que é pior, com uma outra burocracia muito maior. Porque quando ele sai da condição de MEI, ele tem uma burocracia um pouco maior, tem uma série de obrigações acessórias que a Receita Federal, que o Estado e que os municípios exigem, e aí cria um pouco de receio, além de ter um custo um pouco maior. Receio de fazer essa transição. Uma coisa com relação ao crédito, o pessoal que está montando um negócio, ou que está já com um negócio estabelecido, como está hoje em dia para procurar dinheiro para capital de juros, para investimento em maquinário, esse tipo de coisa? Tá, bom, os bancos oferecem, né, várias linhas de crédito específicas para todas as atividades empresariais. Especificamente para o MEI, né, o SEBRAE, em parceria com a agência Desenvolve São Paulo, tem o programa Super MEI, que ele tem, além de capacitação, também associado informações de acesso ao mercado, como o empresário que é MEI pode conquistar novos mercados, e também acesso a crédito. E essa linha de financiamento, ela é a juro zero. Então, é uma linha de financiamento que vai de R$2.000 até R$20.000, dependendo da capacidade comprovada de pagamento do empresário, depois da análise que é feita pelo banco, ele pode pleitear esse financiamento a juros zero. Para isso, ele precisa antes passar por uma capacitação, ter um mínimo de aproveitamento nessa capacitação, para estar habilitado a pleitear esse financiamento, que pode ser pago em até 36 meses, com 6 meses de carência. Certo. O professor Hipólito, e nos bancos, como é que está hoje em dia? Os juros estão convidativos ou é bom ficar um pouco receoso com empréstimos muito grandes? Não, precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque os juros, apesar dos juros estão caindo, porque quando a gente diz que a taxa Selic é de 7 e pouquinho, essa é uma taxa referencial. Não vai ser isso que vai ser aplicado para mim, né? Exatamente, essa é uma taxa referencial para o mercado. Os juros, apesar da queda, continuam altíssimos. Tem que tomar muito cuidado, porque senão a margem de retorno, a margem de lucro, acaba não compensando.
né? Agora, o ideal, é lógico que o ideal está tendo nos livros, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o ideal é que tivesse algum capital para começar o negócio. Né? E fosse ao banco, somente pega parte enfim, da continuidade. Mas as taxas continuam altas, continuam abusivas. E, olha, elas não são definitivas, não. Se essas reformas que estão no Congresso não forem aprovadas, essas taxas explodem novamente. Você pode ter certeza que num período de um ano e pouco, elas voltam ao patamar que estavam novamente. E com taxas altas, evidentemente que isso mexe em câmbio, isso mexe em inflação, mexe em tudo, e aí volta a um outro cenário, né? Exatamente, né? Volta a esse cenário ruim que nós estávamos. Mas a taxa de juros no Brasil ela é alta por vários fatores. Sim. Tem um monte de coisa que explica. Né? Primeiro que existe o quê? Um oligopólio. 75% do crédito está concentrado em 5 grandes instituições financeiras. Né? Existe o quê? A inadimplência. Né? Existe o chamado recolhimento compulsório, aquilo que os bancos são obrigados a depositar no Banco Central. Né? Quer dizer, e o spread bancário no Brasil é um dos maiores do mundo. Esse conjunto de fatores não deixa o juro cair. É lógico, é uma questão cultural, precisa resolver, só que isso envolve toda a sociedade. Achar que só o governo vai fazer, não vai, porque não tem muito interesse que a coisa reverta. Precisa ter a pressão do outro lado também, né? A gente precisa trabalhar todo mundo junto aí para exatamente, uma saída. Né? Porque se você faz as reformas, cai naturalmente a taxa de juros, cai naturalmente a inflação. Você não precisa fazer decreto, não precisa ir para Congresso, não precisa, cai naturalmente. Só que essa reforma tem que ser consistente. Né? Porque, olha só, se você faz a reforma de Previdência, não aquela primeira você interessa para o governo e para o mercado financeiro, não interessa para mais ninguém. Sim. Agora, essa segunda já está mais razoável. Né? Se você faz a reforma da Previdência, se você faz a reforma tributária, se você faz uma reforma monetária, uma reforma administrativa, se você faz trabalhista, se você faz essa reforma, a economia ela vai se moldando, ela vai se ajustando. O mercado vai adquirindo confiança, o empresário vai sentindo também expectativas positivas, e automaticamente as coisas vão acontecer. Isso vai caindo sozinho. Por exemplo, inflação, bem rapidinho, né? Inflação. Por onde seria a forma correta de você fazer com que os preços caiam? Pelo aumento da produtividade. Ou seja, se você aumenta a produção, os preços caem sozinhos. Ninguém precisa lá dizer que o preço da carne vai cair, se tem carne suficiente no mercado, na verdade, e não por decreto. Né? E nós estamos na parte do decreto ainda. Né? Nós não fizemos reformas estruturais no sistema. Né? Entendi. Valdecir, a gente falou um pouco aqui do movimento da economia, das questões macro interferindo. Como é que funciona, por exemplo, um trabalho que você realiza que é de consultoria empresarial? Como é que você chega numa empresa? Que tipo de diagnóstico vocês fazem para ajudar justamente nesse avanço, nesse sucesso, nesse crescimento das instituições? Então, a gente faz um diagnóstico que passa por pessoas, né? Você está com as pessoas adequadas, as pessoas sabem o que tem que ser feito, elas precisam ser treinadas ou capacitadas. Vamos checar os processos. Né? Às vezes eles não trabalham com os processos adequados, que gera mais eficiência, que melhora a produtividade. Então tem que adequar. E eu não sei, o Marcos recebe muito lá, depois ele poderia finalizar o meu raciocínio aqui. Os pequenos, às vezes, não têm uma estrutura como um grande tem, né? De buscar apoio, de buscar pessoas capacitadas. Às vezes, um pequeno empresário, ele tudo, né? compra, venda, produz, tá? E às vezes não sobra tempo para gestão. Eu acho que mais falta no pequeno empresário é a gestão. Então, a gente trabalha muito pessoas, os processos e as ferramentas, que pode ser sistemas ou mesmo que for o controle um pouco mais simples, mas tem que ter, ele tem que enxergar o seu negócio e ficar monitorando constantemente, porque qualquer mudança de rumo, né, indo para um prejuízo, vender, a gente brinca muito em bate-papo com o pessoal, vender é bom, mas se você vende um produto com R$1 de prejuízo, quanto mais você vende, pior é. Então, eu preciso ter conhecimento dos números, dos indicadores, que são indicadores básicos para o meu negócio. Monitorar e nunca deixar a empresa se desviar dessas metas. Tá? Fazendo essa gestão adequada, ele busca os resultados que ele precisa. E o olho de fora geralmente vê melhor aquilo que está deficiente? Com certeza. Uma pessoa de fora, às vezes, até com colegas, né? Aqueles que não têm dificuldade de buscar um profissional, mas até com colega. A troca de experiência. A CIP tem um projeto chamado Empreendedor, em parceria
com o projeto Empreender em parceria com o Sebrae, Isso. onde as pessoas se reúnem e trocam boas práticas. Buscam capacidade. Eu sou fraco nisso, outro também. Vamos buscar alguém, né, e nos cotizar para buscar essa pessoa para nos capacitar nessa área. Então tem várias saídas, mas o segredo é isso. Eu melhorar a minha gestão, porque às vezes ele conhece da parte comercial, tá? E peca na parte de gestão. Gasta mal. Às vezes o pessoal se preocupa muito com receita, mas está indo para o ralo muitos custos e despesas desnecessários. Compra errado, talvez. Compra errado. Ô Marcos, isso tudo que o Valdeci está falando é o famoso plano de negócios? É isso? Você tem um plano de negócio? Qual que é a importância do plano de negócio? O plano de negócio é uma ferramenta assim, indispensável para qualquer empresa já formalizada, já constituída, ou para aquela pessoa que pretende montar uma empresa. Então, através do plano de negócio, se eu vou abrir uma empresa, eu consigo uma série de respostas que normalmente são as dúvidas comuns, né, das pessoas nesse momento. Certo. Por exemplo, assim, qual é o investimento real que eu preciso fazer para abrir aquela empresa? Tá. Essa é uma informação importantíssima. Muitas pessoas simplesmente abrem uma empresa sem essa informação e cometem erros gravíssimos, né? São perguntas que eu tenho que ir respondendo, é isso? É uma ferramenta que vai te levar a essas respostas. Né? Então, uma outra pergunta, uma outra resposta muito importante é quanto eu preciso faturar no mínimo por mês para não ganhar e nem perder dinheiro, ou seja, para atingir meu ponto de equilíbrio. Se eu vou começar uma empresa já sabendo disso, eu começo de maneira diferente, ou seja, já tenho metas estipuladas, definidas, eu tenho que buscar isso. Qual que é o tempo que eu vou ter de retorno daquele investimento que eu estou fazendo? Enfim, uma série de outras questões são respondidas através dessa ferramenta, que ela foca basicamente 3 pontos, vamos dizer assim, para resumir. O mercado, ou seja, eu preciso buscar o máximo de informação necessária, possíveis a respeito do mercado que eu pretendo atuar, né? Uma vez de posse dessas informações, eu consigo analisar o comportamento do meu consumidor, o que ele espera da minha empresa, eu consigo definir melhor o meu modelo de negócio, né? No outro ponto, eu tenho também a parte operacional, onde eu defino a estrutura necessária para aquela empresa, né? Desde imóveis, equipamentos até pessoas, quantas pessoas no mínimo são necessárias para fazer essa empresa rodar. E o plano financeiro, né, que é determinante e que vai responder de fato a viabilidade dessa empresa. Então, o objetivo final do plano de negócio é mostrar para a pessoa, antes de começar uma empresa, se aquela ideia que ela está tendo de fato é uma oportunidade de negócio e se ela é viável. E para quem já tem uma empresa constituída, tem um novo projeto, se aquele projeto também é viável, através dessas análises, né, que são feitas pelo interessado. Professor, como é que a gente pode pensar num plano de negócios, adaptar essa questão para uma questão pública, por exemplo? A gente viu que diante da crise, muita gente acaba tendo que definir o que vai ser pago em casa e às vezes o que você deve para o município é o que você deixa para pagar depois. A gente tem munícipes devedores, a arrecadação do município diminui. Como é que fica o município lidando com isso? Apesar das projeções feitas no início de cada ano, o orçamento votado, como é que fica isso para o setor público? Depois, no que a gente perde? É o investimento que não vem? São contratações que inicialmente previstas e não são feitas? Como é que funciona isso no setor público? O setor público já é diferente a situação, porque ele depende de um conjunto de fatores, né? Ele depende de repasses do governo estadual, federal, né? E depende da arrecadação do município. Como o Brasil está passando por uma crise violenta, né? O dinheiro pinga menos. Evidentemente que o dinheiro não entra. Basta ver o orçamento aprovado para o ano que vem de Rio Preto. Perfeito. Quer dizer, é o mesmo orçamento do ano passado. Não chegou a aumentar 0,5%. É o mesmo orçamento. Por quê? Porque não há uma previsão, há uma previsão de melhora, mas não o suficiente para que possa fazer um orçamento maior. E nós sabemos que quase sempre o orçamento é uma peça fictícia, quase sempre não corresponde à realidade. Agora, se a economia não está crescendo o suficiente para que a arrecadação cresça o suficiente, evidentemente que é aí que entra a gestão pública. É aí que entra, então, o quê? As prioridades, né? Quais são as prioridades do município, para que a gente possa manter esse nível de crescimento e que possa atrair novos investimentos, né? Particularmente, nós sabemos que, apesar de, eu acho que a tarifa de água, eu tenho a impressão que alguém vai me pegar lá fora, mas não é uma tarifa cara, a tarifa de Rio Preto. É uma tarifa até razoável, né? Mas, olha, são os 3 grandes problemas que eu vejo em Rio Preto, que é o problema da mobilidade, né, que está começando a ser resolvido, o problema das enchentes, né? Então, são questões que começaram a ser resolvidas.
começar. Só que o recurso vai ter que vir de onde? De empresas que venham para cá. Você vai ter que criar condições, e para criar condições você tem que criar infraestrutura para que essas empresas venham e gerem emprego, gerem impostos. Ou seja, a área pública não tem muito a ser feito, a não ser uma gestão melhor, porque o recurso depende da arrecadação e repasse do governo estadual e federal. Né? Não tem, né? Não tem para onde correr, não tem para onde correr, né, professor? Não tem. Agora, precisa ser gerido de forma adequada, né? Não tem como, né, esse recurso, né? Valdecir, voltando para o ramo privado, a gente vê as franquias, mesmo num cenário de estagnação econômica, elas ainda conseguiram crescer. A gente aqui em Rio Preto teve um crescimento no primeiro semestre aí, no número de redes, número de unidades instaladas. A que se deve essa questão, esse sucesso? Isso está ligado talvez a um plano de negócio cumprido de forma exemplar ali? É uma série de fatores, inclusive esse. Mas a franquia já foi um negócio que deu certo, foi testado. Para ir para a franquia, normalmente, eu tenho que ter um negócio que ele já foi testado, que deu êxito. Eu quero crescer, não tenho capital, ou às vezes não tenho até pessoas, ou às vezes eu tenho até a dificuldade de gerenciar. E aí eu busco um modelo de franquia. Então, é algo que já foi para o mercado aprovou, você criou processos, você padronizou e você começa a replicar isso. Então, normalmente, ele tem um indicador muito maior do que uma empresa que não é franquia. Por quê? Ele já vai com a receitinha de bolo, de como fazer. Sim. Olha, é só você seguir esses passos aqui. Já deu certo comigo, então é replicar aquilo que está dando certo. Tá? Então, é lógico que aí tem um plano de negócio, explicando qual é o capital inicial, como que é feito o treinamento. Então, ele tem um pouco mais de cuidado. É aquele empresário que foi um pouquinho mais cuidadoso, escolheu uma área que ainda ela tem oportunidade de crescer em outras regiões da cidade ou até cidades do país, e ele busca parceiros para ajudá-lo nesse crescimento. Mas ele tem um modelo. A pessoa vai ser treinada, capacitada, isso é um ponto forte. As franquias sérias, ela tem um cuidado muito grande com o franqueado em capacitá-lo. Tem franquias até que a hora que analisa, a pessoa vem com dinheiro para comprar. Ela fala, você não aceita, porque você não tem um perfil. Perfeito. Tá? Então, o modelo é muito melhor, muito mais organizado. Então, a pessoa que vem já tem certeza que foi algo que foi testado, foi legal, e pega esse modelo e vai replicar em outro lugar. Então, tem franquias muito sérias que você fala, olha, eu quero montar lá na minha cidadezinha, lá dos meus pais, e falar, lá não cabe. Lá não cabe. Perfeito. Tá? Então, é isso que faz... Alguém que já pensou por você, né? Já pensou, olha, a gente já testou, já melhorou os processos, já padronizou, está com a receitinha pronta, é só pegar e replicar. O perfil empreendedor é fundamental, né, para que o resultado possa ser alcançado. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa acha assim, agora eu virei empresário, né, e o franqueado, né, ele tem que pôr a mão na massa. Ele tem que entender tudo. Né? Tem uma grande rede na área de alimentação que a pessoa, para entrar, ela tem que fazer todas as etapas. Ela tem que ir para o chão, ela tem que ir lá na cozinha, lavar banheiro, o processo. Conhecer cada etapa, tudo. Porque ele fala assim, para você assumir isso, você tem que entender cada etapa. Então, isso que o Marcos falou, só para pegar um gancho que foi muito bem complementado por ele. Tem que trabalhar. Ô, Vivian, a gente está indo para a nossa última rodada de perguntas. Eu acho que vale a pena a gente perguntar para os três especialistas aqui. A gente falou muito dos empresários, dos empreendedores, do governo, dos governos e o empregado, o assalariado. Como é que ele faz? Ele monta, tem como montar o seu, não planinho de negócio, mas seu planinho de vida, professor, para economizar? Como é que ele faz de uma forma prática para sobreviver essas turbulências? Não tem como, sim, né? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria complementar a última pergunta minha. Claro. Que eu disse, né, que é a mobilidade urbana, a questão das enchentes e a questão do abastecimento de água. Perfeito. Né? Que Rio Preto ainda atende a expectativa, mas sabemos que no futuro muito próximo não vamos ter água. Temos que ficar de olho nisso, é outra questão, né? Com essa questão, em relação a essa pergunta que você fez, tem sim. E precisa ser feito. E só não é feito. Você sabe por que o brasileiro ele não faz um planejamento financeiro, orçamento médio? Porque culturalmente ele tem essa questão da inflação. Ou seja, né, você pega, por exemplo, a nossa geração aqui, a nossa geração viveu, né, uma época de inflação muito forte. 80% ao mês. Exatamente, né? Quer dizer... Não adiantava nada planejar. Exatamente. Então o cara faz assim, se eu não comprar tudo que eu tenho que comprar hoje, amanhã eu não compro. Né? Sim. Então, tipo... E é por isso que as casas tinham dispensa.
Porque o cara tem que fazer, entendeu? E hoje utiliza esse par da despesa para aumentar o tamanho da sala, o tamanho do quarto e tal, porque a economia deu entre um closet. Ficou mais enjoado, né? Estabilizou. Então, em função da questão cultural, não fazia, mas agora não. O cara, no começo do ano, ele precisa sentar, ele e a família, não pode ser sozinho, senta com a esposa, senta com os filhos, coloca lá quais são as receitas, quais são as despesas, coloca quais são as prioridades, né? E seguir... Família inteira junto. A família inteira junto, né? Cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua contribuição. Por quê? Porque numa economia instável e incerta como é a nossa, a história mostra isso, se você não faz isso, é endividamento. Entrou na dívida, tem que recorrer a crédito. Recorreu a crédito, o banco não paga mais. Então, é necessário que se faça nas empresas plano de negócio e na família um planejamento financeiro ou orçamento doméstico. Perfeito. Ô Marcos, nessa hora o professor falou muito dos filhos. Talvez uma educação na escola para ensinar a criançada a saber mexer com dinheiro talvez não faria uma diferença? Total. Inclusive, assim, a educação financeira na escola é fundamental. Eu acredito muito nessa proposta. E também, já que o nosso assunto hoje aqui foi empreendedorismo, também existe programas de educação empreendedora, né? Para a escola, desde o primeiro ano do ensino fundamental. E o próprio Sebrae tem esse programa em parceria com os municípios, com o poder público. Que bacana, que bacana. E São José do Rio Preto estará aderindo a essa proposta já para 2018. Então nós estaremos fazendo isso acontecer e nesse programa de educação empreendedora contempla também a questão financeira, do planejamento financeiro. Então as crianças começam crescendo já com essa cultura da necessidade de se planejar, né? Isso é fundamental. E acho que cada um de nós, enquanto pessoa física, temos sim, né, a obrigação, até contribuindo com a fala do professor, de ter muito claramente definidos nossos objetivos de vida, né? Pessoal, familiar, e a partir daí ter isso como um foco, como objetivo a ser alcançado e traçar algumas metas, estabelecer algumas metas que, gradativamente sendo alcançadas, nos levarão ao alcance do objetivo maior. É uma questão cultural, nós precisamos começar a exercitar realmente essa prática. Exatamente. Odecir, alguma dica, alguma coisa? Olha, o que a gente pode aprender com a crise? Eu diria o seguinte, pegando o gancho da pergunta que você fez para ele, se você não controla bem as suas finanças pessoais, não monte um negócio. O primeiro passo para você ser um empresário bem-sucedido é fazer uma boa gestão financeira. Então, se na sua, que é uma quantia muito menor, você não é bem-sucedido, né? Isso, com volumes maiores, você vai ter muito mais dificuldade. Então, esse é um fator assim, predominante. Tá? Olhar onde vai ser gasto cada coisa e se você tem recurso para isso. Tá? Se eu começar a gastar mais do que eu recebo, fatalmente eu teria problema. Tá? Eleger prioridades, né? Como o Marcos colocou aqui, projeto de vida. Discutir com a família. A gente já pode exercitar, enquanto não chega isso nas escolas, com os nossos filhos. Olha, quero isso, quero 3 coisas, nós temos dinheiro para uma, escolhe qual delas é mais importante. E começar a dar um dinheirinho para o filho e ensiná-lo. Ó, você tem isso para esse mês, para essa semana, né, para o teu lanchinho da escola, para tudo, para ele começar a lidar com tomada de decisões. Nós temos pessoas, eu também tenho uma atividade acadêmica, às vezes eu converso com alguns alunos, muitos têm interesse em ter o seu próprio negócio, mas tem pessoas que ele assumir responsabilidade, tomar decisões, ela tem um pouco de dificuldade de mexer com isso. Então, uma escola preparando as pessoas para isso e a própria família, o pai, a mãe, né, educando, explicando que isso vai fazer parte do dia a dia, ele vai ser um cidadão adulto mais preparado para honrar seus compromissos, para bancar os impostos e fazer os investimentos. Né? Sim. A sociedade toda ganha com isso. Perfeito. É isso mesmo. Foi ótimo, né, Matheus? Foi muito bom. Muito obrigado por você ter investido o seu tempo aqui nesse programa, né? É isso mesmo. Espero que você tenha gostado. A gente volta na próxima semana com outro tema super interessante para você e para sua família. Tchau. Tchau.